Um estudo publicado no mês passado trouxe um grave alerta de saúde. A incidência de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos deu um salto de quase 80% nas últimas 3 décadas. Um cenário que pode estar associado às mudanças nos hábitos das pessoas. Esses casos, nesse trabalho em si, estão mais relacionados aos cânceres, de pulmão, que é o brônquico que chama, câncer, por exemplo, câncer de mama também, câncer de próstata, são alguns cânceres que estão mais relacionados. Segundo cientistas, fatores como o sedentarismo, alimentação pouco saudável, o aumento do consumo de álcool e antibióticos e até a poluição ambiental podem estar por trás dessa alta. Nesse quadro, alguns médicos defendem antecipar a realização de exames para detectar tumores em estágio inicial, aumentando as chances de cura. Além, claro, de mudanças no estilo de vida como forma de reduzir os riscos. O Ao Ponto de hoje discute o aumento do número de casos de câncer entre pessoas mais jovens e aponta alguns sinais de alerta e comportamentos que devem ser notados e evitados por todos. Quem conversa com a gente é Carlos Gil, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ele também fala sobre a aprovação da Anvisa para ensaios clínicos de um tratamento considerado revolucionário contra o câncer. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 2 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Dr. Carlos Gil, muito bem-vindo ao Ponto para falar de um tema que diz respeito a todo mundo e com esses números assustadores da revista BMG Oncology, um aumento de 79% nos casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos nas últimas 3 décadas. Como um ponto de partida para essa conversa, dá para estabelecer uma relação direta entre esse aumento de casos e a mudança dos hábitos das pessoas nessas últimas décadas? Bom, obrigado aí pela oportunidade. Dá sim para estabelecer uma relação direta entre as mudanças dos hábitos, principalmente no pós-guerra, e esse aumento do número de casos. É importante ressaltar que entre mudança de hábitos, seja ele alimentares, de atividade física, exposição a álcool ou tabagismo, isso leva algumas décadas até que isso se reflita em aumento de incidência de alguns tipos de tumor. É isso que provavelmente a gente está vendo agora. Quais são esses os fatores que o senhor apontaria como muito, digamos, cruciais para esse aumento? Então, os fatores chamados ambientais, tá? Quais são esses fatores ambientais? Obesidade, exposição a alimentos processados, dieta com muita carne vermelha e poucas frutas, por exemplo, tá? Às vezes diminuição ou não execução de exercícios físicos, aumento da ingestão de álcool e, óbvio, o tabagismo, tá? E é importante ressaltar que alguns desses fatores, quando feitos ou usados de forma conjunta, acabam sendo sinérgicos e aumentam a incidência como um todo. Doutor, quais são os tipos de câncer mais comuns entre as pessoas mais jovens, hein? Bom, esse estudo do BMG Oncology, ele foca principalmente nos aumentos do número de casos de câncer de mama, de pulmão, câncer gástrico, câncer de estômago e câncer coloretal. Embora aumento na incidência de outros tipos de câncer, como por exemplo câncer de próstata, também tenha sido evidenciado. E a doença, quando ela é encontrada, quando ela é diagnosticada nessas pessoas mais jovens, ela se manifesta de uma forma mais agressiva do que pessoas com mais idade, ou o desenvolvimento é parecido, digamos assim? Olha, isso é uma pergunta que tem múltiplas respostas, Em alguns tipos de câncer, eles podem ser mais agressivos quando em pacientes jovens, mas não existe uma comprovação muito clara desse sentido, tá? O que acontece às vezes no paciente mais jovem, por ser um indivíduo saudável, rígido, por causa da idade, é que às vezes os sintomas são negligenciados, ou os exames de prevenção não são feitos como talvez sejam feitos em uma população acima de 50, 60 anos, e por isso, em algumas vezes, o diagnóstico é mais tardio.
Até ia perguntar sobre isso. Muitos adultos jovens, eles associam sempre o câncer a pessoas com mais idade e muitas vezes não cumprem aquela rotina de monitoramento, exames. Isso atrapalha o tratamento depois de um eventual diagnóstico? Sim, sim. Se eventualmente uma pessoa mais jovem, repito, por ser um indivíduo saudável, não fazia os exames periódicos ou de prevenção, né, como deveria fazer para aquela faixa etária, porque esses exames de prevenção, óbvio, eles variam de faixa etária. Se o diagnóstico for feito mais tardiamente, o que acontece é que, óbvio, o tratamento é mais difícil e às vezes os resultados são piores. Eu vou te dar um exemplo específico, tá? A gente está observando mundialmente, sobretudo na Ásia, um aumento na incidência de câncer de pulmão em indivíduos não tabagistas, não fumantes, sobretudo mulheres, tá? Talvez isso vem sendo atribuído a, por exemplo, mudança de hábitos e poluição ambiental, por exemplo. Tá? É muito quando você pega um indivíduo, por exemplo, uma mulher com seus 30, 40 anos, com sintoma respiratório, né, tanto a paciente como um todo, às vezes até o médico que faz o primeiro atendimento, não faz uma associação imediata com o risco de câncer de pulmão. E às vezes isso pode postergar um diagnóstico e, óbvio, ter um impacto negativo na forma de tratar. Tem alguma diferença entre o tratamento de uma pessoa que desenvolve um câncer na faixa dos 40 anos e uma pessoa que é diagnosticada depois dos 60, por exemplo? Na grande maioria das vezes, não. Tá? Os tumores, tá, independente da faixa etária, o tratamento segue protocolos específicos, ou seja para cirurgia, seja para radioterapia, seja para quimio, imunoterapia e terapia-alvo. O que pode acontecer no indivíduo mais jovem, e aí é favorável, é como esse indivíduo tem uma saúde, né, não existem as comorbidades ou as outras doenças que são mais comuns nos idosos, às vezes você pode desenvolver tratamentos ou cirurgias, às vezes mais radicais, que talvez fosse difícil fazer num indivíduo mais idoso. Então, não impacta no sentido de ser um protocolo específico para o indivíduo jovem, tá? Óbvio que isso varia, tá? De tumor para tumor, né? E, por exemplo, né, no caso das neoplasias hematológicas, das leucemias, os protocolos variam ou podem variar de acordo com faixa etária, mas não é o mais comum. Geralmente o protocolo ou o tratamento de um tumor, somente um tumor sólido, ele é padrão, independente do indivíduo ter mais ou menos de 40 anos de idade. Em média, um cigarro comum oferece 15 tragadas. Um maço teria, então, 300 tragadas. Logo, um vaporizador de 1.500 tragadas seria equivalente a 5 maços. Mas a comparação não é tão simples assim, porque um cigarro comum no Brasil tem no máximo 1 miligrama de nicotina. Isso é regulamentado pela Anvisa. E os diversos tipos de pod, hoje vendidos ilegalmente e sem fiscalização, podem entregar muito, mas muito mais nicotina. A gente separou alguns dos fatores de risco, que são fatores de risco até, em certo ponto, modernos, que aqui um deles, por exemplo, diz respeito ao câncer de pulmão, que a gente está em meio a um debate sobre a regulamentação do cigarro eletrônico, que é muito popular entre adultos jovens, que dizem que ele é menos nocivo do que o cigarro tradicional, mas tem estudos que mostram que eles podem ser até mais cancerígenos do que os tradicionais, né? Exato. O cigarro eletrônico hoje é um debate mundial, tá? Quando esses dispositivos foram propostos pela indústria do tabaco há uma década e meia atrás, o argumento que eles utilizavam é que seria, na verdade, menos deletério do que o cigarro comum, porque você não teria a combustão de vários produtos químicos ali, né, do filtro do cigarro, por exemplo, do papel do cigarro. O que o tempo mostrou é que isso não é fato, né? Na verdade, o cigarro eletrônico, as várias formas de cigarro eletrônico aumentam, por exemplo, muito a incidência de doenças pulmonares inflamatórias, tá? Não necessariamente malignas, mas estudos recentes, a partir do ano passado, sugerem que possa sim o cigarro eletrônico estar associado com o aumento do risco de câncer de pulmão. Tá? E como talvez a dose de nicotina ou a exposição àquela fumaça quente seja maior no cigarro eletrônico, talvez esse risco possa até ser maior, precisa ser comprovado, mas a gente já pode dizer que com certeza ele não é menor.
do que o uso do cigarro convencional. Durante a pandemia teve um aumento muito grande no consumo de bebidas alcoólicas, inclusive o consumo considerado abusivo. Explica pra gente quais são os tipos de câncer que estão ligados a esse consumo de álcool, especialmente consumo excessivo de álcool, especialmente entre os adultos jovens. A gente está ainda entendendo o impacto, né, do uso de álcool na incidência de câncer, né? Mas a gente sabe que, de fato, o uso abusivo de álcool está relacionado, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço, né, da região da garganta, com câncer de estômago, com câncer coloretal e em câncer de mama, né, óbvio, principalmente em mulheres. Essa relação já foi estabelecida em alguns estudos, tá? Mas provavelmente, né, o aprofundamento desses estudos em adultos jovens provavelmente vai relacionar o uso de álcool ainda a outros tipos de câncer. E tem também o papel da alimentação, né, doutor? O consumo de ultraprocessados, especialmente entre as crianças, vem aumentando em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Esse é um sinal de alerta, pensando no risco de desenvolvimento de casos de câncer? Sim. O uso de alimento processado com certeza está relacionado, já existem estudos mostrando o aumento da incidência de câncer gástrico e câncer coloretal, por exemplo, né? A gente tem uma dificuldade de quantificar isso, tá? Mas é de fato um hábito, né? Um hábito contemporâneo, né? E existe um agravante, né? O uso abusivo de alimentos processados pode muitas vezes estar relacionado com a obesidade, tá? E ambos os fatores aumentam a incidência de câncer e, óbvio, aumenta a incidência de câncer em pacientes jovens. Os jovens estão mais sedentários, se alimentando com excesso de açúcar, muitos alimentos ultraprocessados, fumando mais, ingerindo uma quantidade excessiva de álcool. Também tem uma exposição solar aí sem a devida proteção. E tudo isso aí já são fatores sabidamente relacionados ao aumento da incidência de câncer. A médica diz que é importante ficar alerta aos sinais do corpo e procurar o tratamento o quanto antes. A chance de cura não está tanto relacionada à idade, né? A chance de cura ela é maior quanto mais precoce for detectado o seu tumor. Falou um pouquinho de monitoramento no começo do episódio e não tem como não lembrar que durante a pandemia muita gente deixou de fazer seus exames preventivos. Esse impacto de um apagão de monitoramento de saúde, a gente ainda pode ver ele nos próximos anos com diagnósticos tardios que poderiam ter sido feitos muito antes, aumentando a possibilidade de cura dessas pessoas? Sim, com certeza. Até algumas estimativas sugerem que nos próximos, né, a partir do final... Um estudo publicado no mês passado trouxe um grave alerta de saúde. A incidência de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos deu um salto de quase 80% nas últimas 3 décadas. Um cenário que pode estar associado às mudanças nos hábitos das pessoas. Esses casos, nesse trabalho em si, estão mais relacionados aos cânceres, né, de pulmão, que é o brônquico que chama, câncer, por exemplo, câncer de mama também, câncer de próstata, são alguns cânceres que estão mais relacionados. Segundo cientistas, fatores como o sedentarismo, alimentação pouco saudável, o aumento do consumo de álcool e antibióticos e até a poluição ambiental podem estar por trás dessa alta. Nesse quadro, alguns médicos defendem antecipar a realização de exames para detectar tumores em estágio inicial, aumentando as chances de cura, além, claro, de mudanças no estilo de vida como forma de reduzir os riscos. O Ao Ponto de hoje discute o aumento do número de casos de câncer entre pessoas mais jovens e aponta alguns sinais de alerta e comportamentos que devem ser notados e evitados por todos. Quem conversa com a gente é Carlos Gil, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ele também fala sobre a aprovação da Anvisa para ensaios clínicos de um tratamento considerado revolucionário contra o câncer. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 2 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Dr. Carlos Gil, muito bem-vindo ao Ponto para falar de um tema que diz respeito a todo mundo e com esses números assustadores da revista BMG Oncology, um aumento de 79% nos casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos nas últimas 3 décadas. Como um ponto de partida para essa conversa, dá para estabelecer uma relação direta entre esse aumento de casos e a mudança dos hábitos das pessoas nessas últimas décadas? Bom, obrigado aí pela oportunidade.
Dá sim para estabelecer uma relação direta entre as mudanças dos hábitos, principalmente no pós-guerra, né, e esse aumento do número de casos. É importante ressaltar, né, que entre mudança de hábitos, seja ele alimentares, de atividade física, exposição a álcool ou tabagismo, isso leva algumas décadas até que isso se reflita em aumento de incidência de alguns tipos de tumor. É isso que provavelmente a gente está vendo agora. Quais são esses os fatores que o senhor apontaria como muito, digamos, cruciais para esse aumento? Então, os fatores chamados ambientais, tá? Quais são esses fatores ambientais? Obesidade, né? Exposição a alimentos processados, dieta com muita carne vermelha e poucas frutas, por exemplo, tá? Às vezes diminuição ou não execução de exercícios físicos, aumento da ingestão de álcool e, óbvio, o tabagismo, tá? E é importante ressaltar que alguns desses fatores, quando feitos ou usados de forma conjunta, acabam sendo sinérgicos e aumentam a incidência como um todo. Doutor, quais são os tipos de câncer mais comuns entre as pessoas mais jovens, hein? Então, esse estudo do BMJ Oncology, ele foca principalmente nos aumentos do número de casos de câncer de mama, de pulmão, câncer gástrico, né, câncer de estômago e câncer coloretal. Embora aumento na incidência de outros tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de próstata, também tenha sido evidenciado. E a doença, quando ela é encontrada, quando ela é diagnosticada nessas pessoas mais jovens, ela se manifesta de uma forma mais agressiva do que pessoas com mais idade, ou o desenvolvimento é parecido, digamos assim? Olha, isso é uma pergunta que tem múltiplas respostas, né? Em alguns tipos de câncer, né, eles podem ser mais agressivos quando em pacientes jovens, mas não existe uma comprovação muito clara desse sentido, tá? O que acontece, às vezes, no paciente mais jovem, por ser um indivíduo saudável, rígido, né, por causa da idade, é que, às vezes, os sintomas são negligenciados, né, ou os exames de prevenção não são feitos como talvez sejam feitos em uma população acima de 50, 60 anos, e, por isso, em algumas vezes, o diagnóstico é mais tardio. Até ia perguntar sobre isso. Muitos adultos jovens, eles associam sempre o câncer a pessoas com mais idade e muitas vezes não cumprem aquela rotina de monitoramento, exames. Isso atrapalha o tratamento depois de um eventual diagnóstico? Sim. Se eventualmente uma pessoa mais jovem, repito, por ser um indivíduo saudável, não fazia os exames periódicos ou de prevenção, né, como deveria fazer para aquela faixa etária, porque esses exames de prevenção, óbvio, eles variam de faixa etária. Se o diagnóstico for feito mais tardiamente, o que acontece é que, óbvio, o tratamento é mais difícil e, às vezes, os resultados são piores. Eu vou te dar um exemplo específico, tá? A gente está observando mundialmente, sobretudo na Ásia, um aumento na incidência de câncer de pulmão em indivíduos não tabagistas, não fumantes, sobretudo mulheres, tá? Talvez isso vem sendo atribuído a, por exemplo, mudança de hábitos e poluição ambiental, por exemplo. Tá? É muito quando você pega um indivíduo, por exemplo, uma mulher com seus 30, 40 anos, com sintoma respiratório, né, tanto a paciente como um todo, às vezes até o médico que faz o primeiro atendimento, não faz uma associação imediata com o risco de câncer de pulmão. E às vezes isso pode